Olá, muito boa tarde. A Associação Portuguesa de Escolas Católicas tem uma nova direção e, pela frente, desafios equacionados de diferentes formas em torno do mesmo tema, a liberdade de escolha de projetos educativos em Portugal. O diácono Fernando Magalhães, diretor do Externato Frei Luís de Sousa, da Diocese de Setúbal, é o novo diretor da APEC e é hoje convidado do programa Eclésia. Boa tarde, Fernando. Obrigado por estar neste programa. É este o desafio que a APEC enfrenta, a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, conseguir que exista liberdade de ensino em Portugal? É afirmar exatamente isso, é continuar a afirmar exatamente isso, da importância de haver possibilidade de escolha para as famílias pelos projetos educativos que pretendem para os seus filhos. E nesse sentido poderem exercer o direito que lhes é conferido de liberdade, de opção, de escolha e, portanto, de educação. Não é só, esse é um deles, e é um muito importante, pelo qual as famílias se hão de ter de pugnar, e nós próprios com elas também, mas há um outro também muito forte, que é o da afirmação da identidade da escola católica, no que ela tem também de muito específico e de bom para ao sistema educativo. Vamos então por partes a cada um desses dois grandes tópicos para a nossa conversa, desde logo essa possibilidade da liberdade de escolha de projetos educativos. Porque há, de facto, uma acentuação nesse discurso e nessa afirmação, nessa determinação desde há algum tempo, mas parece que o atingir essa meta é cada vez mais longínquo. Sim, e vamos ver, este é um objetivo que não se constrói apenas por processo de sonho, não é? Uma coisa é aquilo que é conferido e é reconhecido como direito efetivamente consagrado e constitucionalmente consagrado, e depois nas legislações subsequentes também igualmente consagrado e plasmado, mas depois é o conjunto das medidas práticas que o tornam possível ou não possível, que o querem viabilizar ou que o querem inviabilizar. E aquilo que temos assistido desde há alguns anos a esta parte é efetivamente uma clara indicação de que não temos a mesma interpretação sobre esta questão da liberdade de educação, e mais ainda, entendemos que quem está a orientar as coisas sob o ponto de vista das políticas educativas do país, efetivamente tem uma interpretação que no nosso entendimento não é correta. E que não está a cumprir a Constituição. E que no fundo está com um conjunto de mecanismos práticos que efetivamente acabam por inviabilizar essa possibilidade de escolha dos pais de projeto educativo que pretendem para os seus filhos, também neste enquadramento connosco, nesta matriz de identidade católica, mas que pode passar por uma outra qualquer, necessariamente. E na prática o que está a acontecer é que quem quiser escolher o seu projeto educativo, se necessário, tem de pagar por ele. Tem de obrigatoriamente pagar. Vamos ver, e isto... São poucas as exceções das escolas que têm contrato de associação. Nem tem só tão pouco a ver com a questão do contrato de associação. Poderíamos ter a questão do contrato de associação, que no nosso entendimento decorre de facto um incumprimento por parte do Estado em relação aos compromissos assumidos no contrato de associação e que inviabilizam que um conjunto muito significativo de alunos e de famílias possam aceder a este tipo de projetos educativos. Mas tem a ver também com uma outra dimensão, que não só os do contrato de associação, outras formas de contrato. Os próprios contratos simples de desenvolvimento. Os próprios contratos simples de desenvolvimento, na medida em que, neste momento, a orientação é de um teto máximo por estabelecimento de ensino, referenciado a 2 anos letivos atrás, faz com que, efetivamente, tenhamos ali um montante que, se houver mais famílias que, efetivamente, pretendem aceder a estes projetos educativos e, nesse sentido, têm, porque o Estado, isso lhes concede, efetivamente, um apoio para que possam frequentar estes estabelecimentos de ensino, vêm-se inviabilizadas disso porque há um teto máximo, como que se isso fosse a referência para que uns podem então, e outros não podem. Já não bastaria nem todos poderem, agora daqueles que poderiam, há uns que podem e outros que também não podem, o que é uma coisa, no mínimo, estranha. E esse ultrapassa-se de forma progressiva, não é? Tendo essa referência do teto máximo de 2 anos vai anteriores. sendo cada vez pior, como há de compreender, porque para todos os efeitos, se efetivamente alguém não atingir esse teto máximo no presente ano, já ficaria abaixo para outras circunstâncias que se lhe possam advir no futuro. Supomos. O que é evidente é que se alguém está acima e tem um conjunto de pais que querem poder frequentar aquele estabelecimento de ensino, sabendo que contam com o apoio do Estado para esse efeito, e legítimo, de tal maneira legítimo, que lhes é conferido, podem-se ver inviabilizadas com isso, e portanto as escolas é que têm que estar, das duas uma, ou elas próprias a suportar, eventualmente, isso como uma margem do seu próprio orçamento, e é importante salvaguardar
que há um conjunto muito significativo de escolas e escolas católicas que efetivamente consagram do seu orçamento um determinado montante para que efetivamente seja viabilizada a frequência por parte desses estabelecimentos de ensino de pessoas que não têm os rendimentos necessários para que ele possam aceder. Este problema da liberdade de ensino é um problema político ou é um problema ideológico, na sua opinião? Vamos ver, o ideológico não pode ser aqui visto como algo de uma matriz negativa, necessariamente. Claro. O que não concordamos é com determinada ideologia, não é? Claro. E uma ideologia de estatização do Estado, da estatização do ensino ou do sistema educativo, é que é de facto uma ideologia com a qual nós não podemos concordar, subscrever e acompanhar. Mas acredita que há nessa ideologia uma tentativa de centralizar até, no caso, a formação das novas gerações? Não, há uma clara estatização. Há uma clara estatização e o que é estranho ao mesmo tempo, porque quando efetivamente falamos, e bem, muito bem, de flexibilizações, de abertura, de interculturalidades, de cidadanias, de abertura a toda uma matriz policromática da sociedade, não se pode efetivamente entrar agora aqui numa tentativa de uma monocromização das coisas, como é evidente. Claro que há sempre o argumento que sobra, pois bem, se querem aquilo, efetivamente, então, quem o quer, que o pague. Isso desde logo para nós, Escola Católica, isso é completamente adverso, porque então as nossas escolas católicas, por antítese, converter-se-iam nos espaços de ensino para meninos ricos. E isso feriria de raiz até. E antiprincípio identitário das nossas escolas. E, efetivamente, que é uma escola para todos e para todos, independentemente das suas opções. Confessionais, não confessionais, é para todos. E, para além disso, para além da questão das possibilidades económicas que cada uma das suas famílias tenha, não é? E, portanto, é importante salvaguardar que não está em causa que haja a ideologia X, Y ou Z. Agora, de facto, com esta nós não concordamos, não subscrevemos e, mais ainda, atenta, no nosso entendimento, contra os direitos mais elementares dos alunos e das famílias. E falando pela associação, pelo conjunto das escolas católicas, de que forma é que estão a pensar em intervir ou já estão a intervir para que, de facto, a liberdade de ensino seja, de facto, uma realidade? Esta tem sido uma preocupação, não é desta direção, agora recentemente eleita, e que eu assumo esta responsabilidade com uma herança tão bonita destes anos de vida da associação, e que eu, salvo seja... São bem dos anos 90, não é? 95, 98, tivemos por iniciativa da Conferência Episcopal, este nascer desta associação. E, portanto, tem sido algo que, ao longo destes tempos, temos vindo a afirmar, a reafirmar e que continuaremos a afirmar e reafirmar. Pensamos fazê-lo seguramente numa linha de diálogo com tudo aquilo que devemos dialogar, com sentido de crítica quando ela tiver de acontecer, de construir caminhos conjuntos quando eles puderem ser construídos conjuntamente também, mas há seguramente aqui um diálogo desde logo com os nossos bispos, efetivamente, para a afirmação deste princípio da liberdade de educação e que para o qual seguramente estão sensíveis e que é importante que cada vez mais os sensibilizemos e ressensibilizemos para esta dimensão, posto que são os nossos próprios meios ao alcance, os meios que estão ao nosso alcance para podermos chegar também a estas famílias que a nós confiam os seus filhos. Desde logo também com as estruturas do Ministério da Educação, como é evidente, também esse nível e fundamentalmente muito com as famílias, que são aquelas com as quais estamos todos os dias e que todos os dias nos confiam os seus mais quitudes. Não há um trabalho político a fazer também para tentar ultrapassar o problema? E digo político no diálogo com quem representa o povo na Assembleia da República. Claro que sim. Nós tivemos recentemente, ainda no quadro da anterior direção, tivemos uma audiência com a Comissão Parlamentar de Educação. Vamos lá ver, ficou perfeitamente claro ali o que é a dimensão política do assunto. Depois a dimensão executiva é que tarda a acontecer. Não, vamos ver, ou não tarda a acontecer, bem pelo contrário, quer dizer, porque foi tão claro que nós percebemos que havia um conjunto de coisas que não iam acontecer, ou que iam continuar a acontecer de uma determinada forma. E, portanto, continuaremos a lutar no sentido positivo do termo, como é evidente, continuar a tentar construir aquilo que nos parece ser a solução adequada e aquilo que tem que ser a garantia para os alunos e para as suas famílias. Passa pelo Estado apoiar as famílias para
possam escolher depois o projeto educativo que Passa quiserem? seguramente por, efetivamente, o Estado conceder às famílias que possam fazer essa opção, com a entrega às famílias do valor que lhes permita fazer essas opções, com o apoio, diretamente às famílias, aos estabelecimentos de ensino, qualquer que seja o modelo. Agora, é conferindo essa possibilidade, efetivamente, às famílias. As escolas não estão a pedir para si um qualquer subsídio de funcionamento. De resto, devo dizer que a esse nível, porventura, algumas escolas, alguns estabelecimentos de ensino, saindo de um cenário dos contratos de associação e partindo para um outro modelo, não se deram mal. E vamos lá ver, para todos os efeitos, há escolas que, dramaticamente, mercê do seu contexto social, geográfico, de implantação territorial, efetivamente tiveram um problema absolutamente dramático de encerramento, com tudo que isso tem de associado, da ausência de resposta para as famílias, da questão dos postos de trabalho, etc, etc, etc. Isso é um problema dramático. Outros estabelecimentos de ensino tiveram, decorrente deste mesmo processo, a abertura de uma outra variante da sua atividade, que é um ensino integralmente pago. A nossa questão é que esse não é o caminho para o qual nós entendemos que se deve E dizia ir. que essas não se deram mal? Não se deram mal, porque até poderam ter tido algum acréscimo de alunos e alunos pagantes, digamos assim. Quer dizer que há quem queira pagar para ter esse modelo? Porque reconhece a qualidade do ensino, porque reconhece aquele projeto educativo como um projeto educativo que pretende para os seus próprios filhos. A questão é de nós percebermos se queremos ou não queremos isto como matriz das nossas escolas. Isto é, uma escola que então só fique para aqueles que efetivamente a podem pagar. Não queremos, manifestamente não queremos. Não é assim já na atualidade. Porque não é nem o pode ser. Tem de ser uma escola que efetivamente esteja aberta a todos aqueles que a pretendem frequentar. Uma outra dimensão desta direção da Associação Portuguesa das Escolas Católicas, e estou a partir de uma reação imediata que foi feita na Agência Eclésia também pelo Fernando Magalhães, é esta questão da identidade católica. Este é um problema que cuidam deles sozinhos. Ou seja, não dependem do Estado. Cuidamos deles nós sozinhos e contamos com a boa ajuda de Nosso Senhor e também da Agência Eclésia, já agora, para divulgar alguma coisa. Da Igreja. Quer dizer, cuidamos deles sozinhos. Temos de cuidar deles. Foi para isso que a Associação nasceu. É esse nível que também tem sido muito importante a sua atuação no passado, numa muito boa coordenação com a Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé, através do SNEC, do Secretariado Nacional de Educação Cristã, levando a cabo um conjunto de iniciativas conjuntamente, seja ao nível das organizações de encontros com alunos ou de professores, as sessões de formação que conjuntamente se têm vindo a levar a cabo também com professores, e é tudo isso que vai construindo efetivamente esta dimensão identitária, isto é, a família reconhece-se, alimenta-se nas vezes em que se junta, em que celebra, em que fala, em que discute também, e isso efetivamente é dessa forma que vamos construindo. E, portanto, é muito com esta base, como eu dizia, com a ajuda do Nosso Senhor, das escolas católicas que são muito empenhadas também, muito mobilizadas quando se precisam de mobilizar, e precisamos que, apesar de tudo, precisamos que se mobilizem cada vez mais, não é? Até para evidenciarmos esta nossa noção de família, e depois, quer dizer, com a Igreja, que é a nossa casa, é a nossa mãe, e é aquela onde nós nos sentimos bem. Não é? Numa afirmação tão clara de uma identidade católica, é possível aí a convivência com uma pluralidade de religiões? Como claro que sim, mas isso, as nossas escolas católicas estão cheinhas delas, não é? E, portanto, eu não quero fulanizar a coisa, mas já lá vamos se pegasse naquela... Não, mas é muito rapidamente dito que temos das mais diversas confissões e com as mais diferentes expressões. Deixe-me dar um episódio que me parece sempre delicioso. Há uma família num determinado colégio, esta é uma história que é partilhável, num determinado colégio que efetivamente uma família islâmica que faz questão de, todos os natais, dar um presépio, dar uma prenda à escola. Enfim, não se fulaniza se é no senhor diretor, se é na senhora diretora, se é no senhor diretor de turma, o que quer que seja, mas é uma prenda que entrega à direção da escola. E invariavelmente, a prenda que essa família islâmica
oferece à escola é invariavelmente um prato sempre com um motivo de presépio. Portanto, no final da escolaridade teremos 15 pratos de presume-se, o que é um sinal lindíssimo. Alguém força alguém a... Não, as pessoas quando vão já sabem. E quando apresentamos o projeto educativo, olha, a nossa escola é uma escola católica e, portanto, as nossas escolas, quando as apresentamos, são escolas católicas. Esta é a escola católica, o outro externato será, o outro este será. Portanto, seguramente apresentamos desta forma. Sabe que há aqui um conjunto de situações que são de orientação desta natureza. Depois a escola A, a escola B, a escola C materializam isto de formas muito diversas, não é? Até os próprios procedimentos das celebrações, todos, às tantas materializamos isto de forma muito diferentes, todos, mas efetivamente há a apresentação desta proposta. E a pessoa, quando vem, já sabe que este é o contexto. Depois, se vai fazer essa opção ou não vai fazer essa opção, é de facto da família. E quando a faz, diz, pronto, eu já sei que é neste contexto, há aqui um conjunto às tantas que humanamente partilhamos valores, há outras dimensões da fé que não partilhamos, mas que fazem de uma forma livre. E não é invulgar, encontramos, não é uma confissão diferente, é uma profusão de confissão ou tradições diferentes cristãs, luteranos, anglicanos, presentes connosco. Aí a procura é sobretudo do ensino privado que está em causa? É do ensino privado, não pelo privado, mas daquele projeto educativo, da qualidade daquele... Vamos ser muito claros, há muito bom ensino público, mas há muito bom ensino público e muito bons projetos de ensino público. Agora, não está em causa o privado é bom, o público é mau ou vice-versa, não é nada disso que está em causa. O reconhecimento da qualidade em ambos os setores é evidente. Agora, o que o pai e aquela família faz é, este projeto para mim é um projeto de qualidade. Eu identifico-me com este projeto educativo para aquilo que eu pretendo de percurso para os meus filhos. Este projeto consegue ser cúmplice com aquilo que eu faço de educação com os meus filhos. E se assim é este que eu quero. E, portanto, independentemente, como dizia, de ser um pai de tradição anglicana a fazer a inscrição de um filho num colégio católico, não vá mais longe. Num território onde não há uma escola de tradição evangélica e um pai pretende efetivamente uma formação de natureza cristã para o filho, ou com valores que ele sabe que, independentemente da tradição eclesial, efetivamente entende que é aquele enquadramento de valores. É exatamente isso que o pai procura. E, portanto, sabe que vai ter ali, tem qualidade de ensino, tem esta matriz educativa, então é isto que eu quero para o meu filho. Já não temos muito tempo, mas gostava ainda de focar num caso concreto, agradeço, num caso concreto que é o externato que dirige, o externato Frei Luís de Sousa. De que forma é que uma escola católica se enquadra num ambiente como é o de Almada e porquê é que as famílias procuram o externato Frei Luís de Sousa? Eu acho que seria contraditório se não dissesse que era por causa de tudo isto que acabei de dizer em síntese, não é? É um ambiente onde há muitas escolas públicas, não é? Seguramente que sim. Há uma densidade populacional enorme também. E há um parque escolar notável, uma rede educativa, pronto, que efetivamente está... Agora, se os pais procuram, é porque procuram ali, de facto, algum contexto de diferenciação. E nós, na conversa com os pais, nós fizemos um estudo, não tem muito tempo, com os pais, efetivamente, nesse mesmo sentido, e percebemos claramente que eram 3 os pilares pelos quais os pais nos procuram. Qualidade, segurança e valores. Depois foi curioso que fomos fazer o mesmo estudo com os filhos. E não é, porque é que vocês nos procuram, coitadinhos, eles não procuram, não é? Ou porque é que gostam de estar cá, não? Porque é que tu achas que o teu pai e a tua mãe te põem cá? E é curiosíssimo que na resposta ao questionário, os filhos, independentemente da ordem de poder não ser exatamente a mesma, disseram, o meu pai escolhe isto e na síntese foram exatamente os 3, o meu pai ou a minha mãe escolhem esta escola para nós estarmos, o Frei para nós estarmos, exatamente pelos mesmos 3 critérios, qualidade, segurança e valores. E por isso se distingue também naquele ambiente de Almada. Na Associação Portuguesa de Escolas Católicas e diante do conjunto, enfim, do panorama que fomos aqui traçando, da dificuldade em lutar pela liberdade de ensinar e aprender, do ser necessário pagar para escolher esse projeto educativo, qual acha ser o diretor da APEC o futuro das escolas católicas em Portugal? Um futuro muito bonito, muito bonito. Nós não podemos deixar de gostar da palavra bonito, porque tem que ser mesmo muito bonito, cheio de esperança. Mesmo que seja um ambiente onde é necessário pagar sempre para não, esse não será um cenário bonito. Eu digo que é bonito porque eu tenho esperança de, efetivamente, invertermos esse cenário. E temos a firmíssima esperança de poder inverter esse cenário e de encontrar formas que têm de ser, efetivamente, encontradas para esse efeito. Acho que vai ser um cenário de crescimento das escolas,
de abertura a todos, de sermos fiéis àquilo que somos. Nós estamos fundados numa matriz evangélica e, portanto, efetivamente, essa é a matriz dos evangelhos que nos tem que animar a ir para a frente. E eu dizer que é bonito, porque o caminho que o Evangelho nos traça é difícil, árduo, calejado, às vezes zangado, mas muito esperançoso. E, efetivamente, temos que ser fiéis a esse princípio e podem estar descansados que não vamos desviar-nos da nossa determinação em torno destes princípios. A escola católica tem que ser, olha o próprio nome de católica, é universal, portanto tem que ser uma escola para todos. Enfrentam, no entanto, um problema político a resolver, enfrentam também o problema da diminuição da natalidade, o caráter supletivo que sempre foram tendo as escolas privadas, tudo isso vai ser possível? Ou não, vamos lá ver, o caráter supletivo é parcial, não é? Nós temos que perceber é que temos uma rede escolar, não é? E essa rede escolar tem, efetivamente, estabelecimentos de ensino privados e estabelecimentos de ensino públicos. O privado nem sempre foi supletivo do público, ou seja, o privado não tem, por definição, de ser supletivo do público. Teria de ser supletivo do público nos territórios onde, efetivamente, o público não chegava e onde decidiu celebrar contratos nesse exato sentido, e, enfim, honrando-os ou não, mas teve de celebrar contratos nesse mesmo sentido. Agora, é nessa dimensão é supletivo. No outro, não. No outro é, efetivamente, uma oferta em que em nada é supletiva, é uma oferta de raiz para todos aqueles que a querem e nós queremos. Um objetivo para este mandato como diretor da APEC? Olha, exatamente, que sermos fiéis a estas duas grandes linhas de atuação que nos propusemos como direção levar a cabo. Uma das coisas mais bonitas nesta preparação de mandato e de início de mandato é exatamente perceber a disponibilidade das escolas católicas para este processo. E devo dizer-lhe que não me animava muito a assumir a posição, devo confessar, mas aquilo que foi para mim um sinal de ter de se avançar foi efetivamente perceber a mobilização forte das escolas católicas com disponibilidade para, e nós estamos prontos para fazer e contem connosco, com cargo, sem cargo, a fazer isto, a não fazer aquilo, mas é para isso temos que avançar. E isso é um dos sinais mais bonitos. Portanto, aquilo mais que temos de objetivo é de sermos muito fiéis a estas duas grandes linhas de atuação. A afirmação da liberdade de educação e a divulgação e a afirmação desta identidade da nossa escola católica, que é muito bonita. Esperemos que assim aconteça de facto e felicidades para esse trabalho da Associação Portuguesa para Muito obrigado e contamos convosco também. Muito obrigado. Cá estamos muito obrigado. para isso no que for possível. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E mais logo é na rádio que lhe fazemos companhia quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.